com você, né? Acordou, não importa a hora, se é 6, se é 7, se é 8, já salta da cama e já está pronto para o dia. Você é assim? Mel. Você também, Mel? É. Tem gente que leva um dia para acordar, não é? Tem gente que leva um dia para se despertar, para levantar, para poder fazer alguma coisa. Eu estou vindo de Juiz de Fora hoje cedo, estive lá ministrando numa conferência chamada Conferência Fundamentos, né, de uma igreja chamada Tudo por Jesus. Não, Sem Limites por Jesus. Sem Limites por Jesus. Um amigo querido, pastor Giovanni, uma igreja nova, uma igreja que tem aí 4 anos de fundação, e um espaço fantástico, um templo para quase 1.000 pessoas, né? Um templo para eles têm 600 assentos lá, né? E vivendo pela fé, né? E foi uma bênção. Eu dei um pulo lá, não gosto de sair domingo, né? Então eu falei, eu vou no sábado, domingo eu estou em casa, né? Então estou aqui para compartilhar do que Deus tem feito, né? Você está bem? Está todo mundo em paz? Firme com Jesus? Amém. Nosso time para as crianças está disponível. Então, os pequenos que estão aí, está aí o Benício, né? Pode ir lá, Benício, pode ir lá. Tem uma atividade para você, não é? Não sei se os pequenos aí, Mariana e Alex, vão querer, estão cochilando aí, né? Estão aproveitando o colinho da mãe. Obrigado, Bia. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Ontem, lá em Juiz de Fora, eu pude ministrar sobre palavras que o Senhor nos deu aqui, sobre a visão, sobre o chamado para romper, pensando em Gideão. E foi muito especial lá ontem, foi muito especial. E uma das coisas que eu ministrei e compartilhei com os irmãos, e que eu tenho compartilhado muito aqui conosco, é a percepção de que Deus quer nos levar a um outro nível de fé. De que, por mais que Ele vai nos ativar e nos dar capacidade, nos dar inteligência, nos dar estratégia para viver a nossa vida, nós nos moveremos cada vez mais em fé e no mover sobrenatural de Deus. Você entende isso que eu estou dizendo? Ou seja, eu sinto de verdade, discerno no meu coração, que Deus está querendo levantar uma geração que, ainda que muito capaz, muito inteligente, muito trabalhadora, se mova pela fé. Se mova em fé. Se mova a partir de revelação e discernimento espiritual. E aí eu queria te convidar a ler comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 25, diz assim, Lucas, capítulo 2, verso 25. Vamos ler juntos? Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Pai, fala o nosso coração, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O texto fala da apresentação de Jesus no templo. Jesus foi levado por José e Maria para ser apresentado no templo, mas nesse caso aqui é a vida de Simeão que me chama muita atenção. Tem alguns fundamentos na vida desse homem de Deus que para mim
toca e fala do que Deus espera de nós. A primeira coisa é a ideia de que Simeão é reconhecido como um homem justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o que veio ao meu coração, a palavra que Deus trouxe ao meu coração, tem uma música, eu não me lembro de quem é, os meninos devem saber aqui, Cântico de Simeão, do Drops, né? Lá de Piracicaba. É a turma lá de Piracicaba, não é lá da igreja do meu amigo lá. Então, eles estavam cantando o Cântico de Simeão, e Deus trouxe ao meu coração essa perspectiva de esperança que Simeão tem. Ele é reconhecido como um homem piedoso e temente a Deus, mas como alguém que espera a consolação do Senhor, como alguém que tem esperança. Eu já venho falando aqui que eu tenho vivido nos últimos anos um processo de reconstrução da minha mentalidade, porque eu fui forjado durante muito tempo para estar preparado para o pior e procurar o pior, né? Não porque eu desejasse o pior, mas eu fui ensinado que eu tinha que me preparar para o pior, porque se o pior não viesse, eu estava no lucro. Eu fui treinado assim. Isso me rendeu muito resultado, porque, de fato, eu aprendi a ser uma pessoa que percebia, né, que o radar estava ligado para ver problema e, então, eu me antecipava na solução dos problemas. E não que a gente tenha que viver distraído, mas não dá para viver esperando o pior. A gente precisa viver com uma vida de esperança e esperando o melhor, não é? Esperando que o agir de Deus na nossa vida vai transformar a nossa realidade. E se o pior vier, nós ainda estamos esperando o melhor, porque a última palavra ainda será do Senhor. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês? Quer dizer, há uma perspectiva que Deus precisa gerar no nosso coração de que o melhor aconteça. Quando eu me reúno aqui, venho para cá, né, saí cedo lá de Juiz de Fora para estar aqui, e eu sei que você estaria aqui, não sei quantos, não sei quem, mas eu sei que haveria um povo aqui que eu creio que precisa ser ativado com esperança, porque se essa palavra atingir apenas uma pessoa, que ressignificar a sua história, que ressignificar a sua relação com a sua família, a sua relação com os filhos, e ao invés de uma perspectiva negativa, de desesperança, de tristeza, de rancor, de ressentimento, de pessimismo, você sair daqui tomado com o sentimento de que você tem esperança, que você pode viver, esperar o melhor de Deus. Para mim valeu o esforço todo, valeu o dia. Ontem à noite eu ouvi uma palavra assim de um jovem lá nessa igreja onde eu ministrei. Um jovem adulto, ele falou: pastor, eu quero agradecer, porque às vezes a gente está meio cansado, não é? E ele dizendo da batalha dele no ministério, na vida, às vezes a gente está meio cansado, mas essa palavra dá um ânimo novo. Essa palavra não foi essa, foi uma outra palavra, mas nessa mesma direção. Dá um ânimo novo, dá uma sensação de que a gente pode ter uma perspectiva melhor. E o que é o cristianismo, se não isso? Nós cremos no perdão, nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos na volta de Jesus. A gente cantou uma música antiga lá, viu, Gi, que me deu vontade de a gente cantar aqui, né? Não haverá mais morte ali, lembra? Não haverá. E aí eu já desafinei no início. Mais morte ali. Nanarara. Lembra dessa música? Eu fiquei emocionado ouvindo essa canção. Porque é isso. Nós esperamos uma pátria celestial, nós esperamos uma terra onde não vai haver choro, nem dor, nem tristeza, nem rancor, nem ressentimento, onde o mal não vai entrar. E não é a perspectiva negativa de um mundo perdido que nos afeta, é a certeza de que o alfa é também o ômega, e se ele é alfa e ele é ômega, a gente está esperando que no final Jesus vai ter a palavra final. Amém, irmãos? Simeão era reconhecido como um homem temente a Deus, piedoso e que esperava a consolação.
Será que você pode pensar comigo no que você tem esperado? O que você espera da vida? O que você espera do Senhor? O que você está esperando? Você pode perguntar para o seu lado, do seu irmão aí, o que você está esperando, querido? Fala para mim. Você está esperando o melhor ou você está esperando o pior? As meninas ali não se perguntaram, não. Será que estão esperando outra coisa ali? Jesus toma conta. Já pensou as duas de uma vez? Já vai ser um negócio. Elas sabem, elas entenderam o que eu estou falando. Ah, Jesus, Deus abençoe. Elas nem se olharam. Desculpa, irmãos, a gente é família aqui. Mas o que você está esperando? Elas nem se olharam. O que você está esperando? Ah, eu estou esperando que Deus levante uma igreja santa, cheia do Espírito. Eu estou esperando que cada discípulo aqui seja tomado de um fervor, de uma alegria. Sabe, que a alegria da salvação seja mais forte do que qualquer tristeza dessa vida. Que a alegria de carregar a unção de Deus na nossa vida transborde para a direita, para a esquerda, para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que a gente fizer. Eu estou esperando que a visão que Deus nos deu toque multidões, de verdade. Nós somos poucos aqui hoje, mas vai chegar um dia que essa casa vai estar cheia de manhã, e não só essa casa. A gente vai dizer assim, ó, tem a unidade A, B, C, D, e a gente vai saber que Deus está transbordando, não por causa do nome da Igreja de Movimento, mas porque nós chegamos no tempo da grande colheita. Está na hora que Deus vai usar a sua igreja para chacoalhar as nações. É isso que eu estou esperando, é por isso que eu me levanto, é por isso que eu trabalho, porque eu sei que o meu Deus é fiel. Amém, irmãos? Mas o que move Simeão a isso? Você pode abrir o texto bíblico comigo de novo? O texto vai dizer que Simeão tem essa postura, por quê? Você pode ler o versículo 26 comigo? Põe ali para a gente, Mel, por favor. O 26, olha, vamos ler juntos ali? Ele tinha, vamos juntos, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Tem duas coisas nesse versículo que me chamam muita atenção. Primeiro, que a esperança de Simeão é uma esperança baseada, fundamentada em revelação. Ou seja, a esperança de Simeão não é um sentimento, não é apenas uma postura emocional. A esperança de Simeão é baseada em revelação. Ele teve uma revelação do Senhor. Irmãos, essa para mim é a esperança é um produto dessa revelação. A esperança é uma consequência dessa condição de vida onde a gente vive com base em algo que recebemos do Senhor. Entende? Porque a gente vive em algo que recebemos do Senhor. A gente tem convicção de que Deus nos mostrou algo e que Ele vai cumprir a sua vontade. Você entende esse conceito de revelação? Ele é claro para você? A gente, no meio pentecostal, usou muitas vezes a palavra revelação para o que a gente chama hoje de palavra de conhecimento, que é quando Deus nos mostra algo no coração de uma família, de uma pessoa, para intercessão, não é? Ontem eu estava lá orando e tinha um casal que o Senhor me mostrou claramente, não é? E eu fui orar para eles e dizer para eles que o Senhor estava com eles. A expressão era de cansaço, a expressão era de abatimento, e o Senhor trouxe ao meu coração para dizer para eles que o Senhor estava presente, que o Senhor estava ouvindo, o Senhor estava recolhendo as orações deles. E no final do culto ele veio conversar comigo e fez sentido para ele aquela palavra, porque ela estava adequada, ou seja, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento para a glória dele em relação à vida daquele casal. Revelação é uma outra coisa. Revelação é Deus compartilhando os segredos do coração dele, os planos do coração dele, a respeito do nosso futuro, a respeito do nosso destino, a respeito da nossa história, a respeito da história dos nossos filhos. Está misturado, é palavra de conhecimento também, mas a revelação ela tem uma abrangência maior. Obrigado, querido. Obrigado, Samuel. Deus te abençoe.
revelação, ela é um motivo para viver. Entende? Normalmente, quando Deus nos dá uma palavra de conhecimento, é para mostrar para outra pessoa que ela não está sozinha naquela batalha dela. É para nos dar um motivo de intercessão. Revelação é um motivo para viver, para trabalhar, para seguir em frente. Quando Jesus começou o seu reino nessa terra, qual era a revelação que ele tinha? De plantar o reino de Deus na terra. Quando João Batista começa o ministério dele, qual era a revelação que ele tinha? De que o Messias estava chegando. Qual é a revelação que nós temos hoje? A revelação que nos levanta, que nos coloca de pé, que me coloca de pé, é a noção que Jesus quer edificar uma igreja de líderes, de pessoas que fazem diferença onde elas estão plantadas, porque há uma grande colheita para se manifestar. Essa é a minha percepção, de que cada discípulo que Deus nos der se tornará uma pessoa de influência, uma pessoa relevante no reino. Esse é o nosso DNA. Nós formaremos líderes para as nações. Nós vamos formar pessoas influentes, pessoas que vão gerar marca onde elas estiverem, seja de uma criança até um ancião. Ontem eu participei de uma feira de ciências da Isabela, e aí, vendo as crianças apresentarem, era nítido algumas crianças que, visivelmente, tinham recebido o dom da palavra, da comunicação, de se expressar. Enquanto alguns, às vezes, se comunicavam com dificuldade, tinham outros que, na hora da vez deles, eles levantavam a cabeça e, visivelmente, se comunicavam com mais facilidade. Isso não faz deles melhor do que os outros. Não é esse o ponto aqui. Mas eu creio que, de alguma maneira, Deus nos colocará num lugar de influência, seja de maneira introvertida ou extrovertida, porque influente não é só quem fala, influente é quem faz diferença. Você conhece uma pessoa influente que não abre a boca? Mas quando ela põe a mão, as coisas ficam diferentes? Conhece? Sim ou não? Quando Deus, essa é a revelação que eu tenho de Deus, que Deus me chamou para fazer isso. Para olhar para essa turma de jovens aqui e ver cada um frutificando de um nível excelente. Para olhar para a sua família e ver Deus fazendo da sua família uma família excelente. Isso é uma revelação para mim. Se você se alinhar nisso, Deus vai fazer isso com você. Porque Deus juntou e levantou a igreja em movimento para fazer isso. O nosso propósito não é fazer do nome da igreja em movimento grande. O nosso propósito não é comprar um monte de prédio na cidade. O nosso propósito é levantar uma geração influente. Influente não segundo os padrões do mundo, mas influente segundo o padrão do reino. Gerar um povo que faz relevância, que é relevante onde estiver plantado. Na empresa, na escola, na universidade, no comércio, no trabalho, na casa, na vizinhança. Onde você estiver, haverá uma chama, um fogo, uma unção, um poder de Deus sendo manifesto através da sua vida. Amém, queridos? Então, a segunda coisa que Simeão me ensina é que eu preciso de revelação para ter a primeira, para ter esperança. E aí, pastor, como é que eu busco revelação? Como é que é isso? Acho que a primeira revelação que a gente precisa é a revelação de quem é Jesus. Essa é a primeira que a gente precisa. E só o Espírito Santo pode dar. Só o Espírito Santo pode dar. Eu preciso da revelação de quem é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus na minha casa? Quem é Jesus na minha vida? Quem é Jesus na minha família? Qual é o poder que Ele tem para mudar a minha história, para mudar os meus sentimentos, para interferir nos meus problemas? Quem é Jesus? Depois que eu vejo quem é Jesus, eu vou ter a revelação de quem eu sou diante de Jesus. Como é que Jesus me vê? Ontem lá pregando, um texto que eu preguei aqui sobre Gideão, que o anjo chega para ele e diz assim, Deus é contigo, homem valente. Gideão não se percebia valente, mas o anjo do Senhor via ele como alguém valente, corajoso. Porque afinal, numa época em que as pessoas estavam abrindo cavernas para se esconder, Gideão estava malhando trigo. E ele é tido pelo anjo como um homem valente. Qual é a revelação que você tem a respeito de você mesmo, Senhor? Quando você se encontra com Jesus no seu momento devocional, o que é que você vê?
Você vê a graça e a misericórdia do Senhor? Aleluia. Você vê a bondade de Deus que te cura, que te restaura? Aleluia. Mas o que mais você vê? Pergunte para ele: Senhor, quais são os teus planos? Porque ele diz para Jeremias: eu é que sei que pensamentos que tem a respeito de você. Só que o problema, queridos, é que muitas vezes nós chegamos diante do Senhor com uma sacola de problemas, despejamos os problemas lá, e quando a gente acaba de tirar os pacotes da nossa sacola, acabou o nosso tempo. Vocês já viram um vídeo que eu passei em alguns renoves aí sobre café com Jesus? Já viram? Se você não viu ainda, dá uma olhada no YouTube, não dá para mostrar agora, mas dá uma olhada no YouTube, Café com Jesus. É em inglês, o cara senta, né, mas tem uma legenda lá, despeja um monte de coisa para Jesus. Quando Jesus vai abrir a boca, ele: desculpa, Jesus, está na hora de eu ir embora, eu tenho que trabalhar. E é um monólogo, não é uma oração. Ele despeja os seus problemas em Jesus, mas ele não sabe nada do que Jesus tinha para ele naquele dia, naquela manhã, naquela estação. Eu preciso ter revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, de qual é a obra do Espírito, mas eu preciso ter uma revelação de quem eu sou em Jesus. E depois que eu descubro quem Deus é, quem eu sou, eu descubro o meu propósito. Simeão tinha sido levantado como alguém que mantinha viva a chama da esperança. Ele ia ao templo num dia comum, dizendo: eu estou aqui para manifestar a esperança no Senhor. E você? Você sabe quem Deus é? Você sabe quem você é em Deus e o seu propósito no reino? Isso vem através de revelação. Amém, gente? Tá claro? Como é que eu vou viver e vou descobrir isso? Em Deus, lendo a palavra. Aos poucos as coisas Deus, o Espírito Santo vai fazendo queimar no nosso coração. E a gente vai entendendo o propósito de Deus, o desejo de Deus na nossa vida. Ainda nesse segundo aspecto, se você puder colocar ali de novo para a gente, Mel. O texto diz que ele tinha recebido uma revelação, que foi o que nós conversamos até agora, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, Simeão tem uma revelação de Deus, de quem Deus é, do propósito, mas ele tem uma revelação também específica sobre o destino e sobre a história dele. Tem uma música inspirada nessa canção, nessa letra, nesse texto bíblico, que não dá para levá-la de maneira absoluta, não é? Que vai dizer que eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem em mim. Não dá para concordar totalmente com essa canção, porque a Bíblia fala dos heróis da fé que muitos morreram sem ver a promessa se cumprir, mas morreram na esperança. Está lá em Hebreus 11. Mas é fato que há coisas que Deus quer que a gente faça e viva durante a nossa existência. Entende? Então, tem promessas que nós recebemos de Deus que elas irão além da gente, que elas irão além da nossa existência, que talvez os nossos filhos viverão, que talvez pessoas que estão à nossa volta serão impactados por essa promessa que nos alcançou, mas outros viverão. Mas há promessas que se aplicam à nossa existência hoje, aqui e agora. Por exemplo, para mim, plantar a igreja de movimento é algo que estava delegado a mim. A você também, porque você é parte disso. Mas tem coisas que estão no pacote das promessas que Deus fez para nós, que outras gerações vão experimentar. Mas você entende que muitas vezes a promessa ela é para aqui e agora, para daqui e daqui um pouco, ou para um futuro que eu não sei quando é, mas ela já altera a minha vida hoje. Ter uma revelação e saber que uma promessa de Deus passa pela minha vida, muda meu jeito de viver. Ou seja, enquanto eu estou achando que a vida é todo esforço, eu vou me matar e às vezes prejudicar todo mundo que está à minha volta, porque eu estou achando que eu preciso fazer as coisas acontecerem. Mas quando eu tenho
esperança, porque eu recebi uma revelação e porque eu sei que a promessa de Deus toca na minha casa, toca na minha vida, toca na minha família. Fica mais fácil viver uma vida mais leve. Porque cada dia é um dia de esperar a promessa de Deus. Eu pensei em contar uma história aqui, mas eu acho que eu vou deixar para lá. Vou contar, já que eu falei, né? Eu cresci na igreja, né, ouvindo dos meus líderes que a esposa era um presente de Deus na minha vida. Né? Cresci ouvindo esse negócio. Eu não tive muitas namoradas na minha juventude. Não que a minha beleza atrapalhasse, não é nada, não tem nada a ver com isso. Mas eu me lembro, na minha juventude, que eu me arrumava para ir para os encontros de juventude, para os cultos da igreja, e dizia assim, quem sabe é hoje, Jesus? Quem sabe é hoje? Não sei se tem algum jovem fazendo essa oração hoje. Quem sabe é hoje que o Senhor vai cumprir esse propósito na minha vida? E paguei alguns micos, que eu não vou contar agora, por conta dessas histórias. Até que um dia que eu não estava esperando, a Ângela apareceu na minha frente. Numa hora em que eu não estava esperando, nem estava planejando que teria uma namorada. Na hora, na verdade, que eu tinha decidido que não era hora para namorar. Engraçado, né? Disse, não, agora eu preciso de um tempo, preciso acalmar meu coração. E aí, quando Jesus viu que eu estava fora do meu plano, né, da minha ideia, ele me colocou a Ângela na frente. E eu não tive dúvida que era Deus, e a gente foi seguido de sinais, de muitos sinais, para que o nosso casamento acontecesse em 8 meses. Em 8 meses. Ter um sonho de Deus, uma promessa de Deus na nossa vida, precisa ser um combustível para que a gente espere o melhor. Sabe, para que a gente viva uma vida positiva, uma vida de esperança, uma vida de fé e uma vida de constância. Simeão foi para aquele templo como ele foi todos os dias antes na sua vida. Ele podia terminar a oração daquele dia sem que nada acontecesse, não podia? Não podia. Não é? Mas ele foi assim mesmo. Não tinha uma grande multidão esperando por Jesus chegar. Era um dia comum, mas ele foi assim mesmo. Mas diz o versículo seguinte, que Gideão, quando olhou para Jesus, e é interessante, não é? Olha o que diz o versículo 27. Olha o que diz o 27, antes disso. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Alguém que tem revelação de Deus consegue viver uma vida de esperança e consegue se mover por direção do Espírito. Porque, afinal, você alinhou a sua expectativa com a dos céus. O Espírito Santo de Deus já falou com você para você não ir a alguns lugares? Quem já ouviu de Deus? Você estava pronto para sair para um lugar e Deus fala assim, não vai não. Já? Já ouviu? Eu também já. Você já ouviu de Deus? Deus fala assim, faz isso. Você já ouviu de Deus? Eu também. E aí, quando a gente obedece, o que acontece? O sobrenatural se manifesta. É o que acontece com Simeão. Tem uma pessoa que está frequentando a nossa igreja, que ela estava passando de ônibus aqui na frente, estava sem conseguir congregar um período, e o Espírito Santo falou para ela, desce e assiste o culto aí nessa igreja. Ela desceu, assistiu o culto. E está vivendo um momento novo na sua vida, pela graça e misericórdia de Deus. Não é? Deus, Ele nos move através do seu Espírito, quando a gente alinha a nossa vida com uma vida de revelação, esperança e obediência a Ele. Mas enquanto eu estou ouvindo o meu coração, ouvindo os meus impulsos, as minhas impressões, fica difícil, porque às vezes a voz do nosso coração está tão forte. Você já conversou com uma pessoa que ela não consegue te ouvir? Ela só ouve a ela mesma? Você já conversou com alguém assim?
Você já viveu, você mesmo, uma experiência assim? Que você não está conseguindo ouvir ninguém, você fica repetindo a mesma coisa para você? Você já se viu nessa situação? Quem já se viu nessa situação aqui? Que você está tão tomado pelas suas, talvez, dores, pelo seu ressentimento, pela sua raiva, pela sua ira, que você repete, não, mas ele não podia fazer isso, olha, ela não podia fazer aquilo, não, e você fica repetindo a mesma coisa, e às vezes a gente só precisa parar e dizer assim, opa, tem uma verdade além daquela que eu compreendi, que eu consegui ver. No caso de Simeão, era o Espírito Santo dizendo para ele que era para ele ir no templo. E quando ele chega lá, está José e Maria, quietinhos, irmãos. Vocês podem imaginar, José e Maria não chegaram com o bebê na mão, dizendo assim, está aqui o Messias. Não. Era um casal, quieto, chegando no templo para apresentar o menino diante do Senhor. E quando Simeão olha, o Espírito Santo testifica no coração dele, é o Messias, é o Cristo de Deus. E ele diz assim, agora o Senhor pode recolher o teu servo, porque eu vi a salvação de Israel. A Bíblia não fala de Simeão de novo, mas ele viu de novo antes de ver. Porque Jesus era um bebê, Jesus não tinha feito nenhum sinal ainda. Simeão não tinha ouvido do nascimento virginal, ele não conhecia a história. Mas o Espírito Santo, de novo, testificou para ele que aquele era a promessa para a vida dele. A bênção de viver por revelação é que você vai percebendo os comandos do Espírito. E às vezes você recebe a bênção antes dela se tornar concreta na sua frente. Você segura a bênção nos braços antes que ela se manifeste plenamente. Irmãos, eu poderia contar muitas histórias aqui com você, mas eu contaria histórias, pedaços de histórias que talvez, ao invés de esclarecer, podia confundir mais você. Mas eu já vivi batalhas que antes delas acabarem, o Espírito Santo trouxe paz no meu coração para dizer assim, está finita a batalha. Me lembro como hoje, uma batalha espiritual tremenda. Quando eu era pastor lá em Caxias, o Senhor me colocou para jejuar e orar, e eu entrei no meu quarto orando por uma família, e orei, mobilizei outras pessoas para orarem comigo, e o ambiente era de batalha espiritual, até que num determinado momento, como um fio que se rompe, o Espírito Santo colocou paz, disse, foi. E eu respirei, liguei para a mãe da moça por quem eu estava orando, disse assim, eu creio que a batalha foi vencida. Não tinha nenhuma evidência material, mas de fato, daquele dia e hora em diante, uma batalha angustiante que aquela família estava vivendo, acabou. A pessoa que estava atormentando, parou de atormentar, porque foi vencida primeiro pela oração dos santos, não foi só a minha, Deus mobilizou mais gente para orar, e o Espírito de Deus deu um comando e acabou a batalha. E antes que os sinais fossem evidentes, a gente já sabia no coração. O dia que o processo de ruptura aconteceu no mundo espiritual, o Senhor falou no meu coração. Aconteceu. E aí as evidências disso vieram em seguida. O dia que Deus gerou a confirmação de que a Ângela era minha esposa, também foi gerado assim. Os meus filhos perguntaram muita gente por que a gente parou em 2. Porque, na verdade, eles queriam mais. Não é? Mas depois que a gente teve a Isabela, quando ela estava já com 2 aninhos, a gente foi orar e perguntar a Deus se Ele queria nos dar mais um filho ou não. Qual era a vontade dEle? E eu e a Ângela entramos no processo de jejum e oração mesmo, para discernir de Deus, porque a gente crê que a família é uma dádiva de Deus. Até o momento que o Espírito Santo gerou paz, tanto no meu coração como na Ângela, que a nossa família era aquele pacotinho ali, nós 4.
Bom, eu espero em Deus que no futuro Deus agregue, mas bem no futuro, né? Deus agregue outros ao pacote, né? Mas, naquele primeiro momento, aquele era o nosso pacote, e a gente teve paz. E aí, quando as crianças tomaram um pouco mais de tamanho e quiseram entender, eu disse, porque Deus revelou para a gente que vocês eram a nossa família. Que a nossa família era eu, sua mãe e vocês dois. Sabe, queridos, é possível viver assim. Nós abrimos um pet shop para a Ângela, ali na General Osório. A gente abriu no início do ano, quando foi março, pipocou a pandemia. E a gente começando um comércio. E nós estabelecemos alguns parâmetros para nós, alguns indicadores. A gente já sabia que nenhuma empresa se estabelece sozinha logo no primeiro ano. Não é assim? Não é? A gente sabe que, no primeiro momento, a gente tem mais a que investir. E assim foi, a gente investiu. E sempre na esperança de que alguma coisa... E nós estabelecemos alguns parâmetros, até que a gente entendeu assim, Deus, nós oramos, jejuamos, e o Senhor nos disse que era para fechar. Pois exatamente no momento que o Senhor nos disse para encerrar, tinha uma pessoa pronta para comprar tudo na nossa mão. Exatamente no tempo, apareceu um rapaz que estava com um recurso, que estava com dinheiro, e comprou, até a placa do pet shop ele levou. Sabe? Pastor, mas eu não vivi a história assim. Mas você não viveu, mas talvez você não viveu a possibilidade de que Deus te fortaleceu, te deu garra, você começou de novo, você pegou o que você tinha e abençoou alguém. Essa é a minha história, talvez a sua história seja outra, mas o que eu quero dizer é que há um tempo certo para cada coisa, e se você fizer as coisas debaixo de revelação, os resultados serão incrivelmente melhores. É isso. Eu contei na minha célula quinta-feira que essa semana eu descobri que o milagre da cadeira é maior do que eu já tinha imaginado. Lembra do milagre da cadeira? Lembra? Que eu contei, que eu liguei para o moço e tal, aquela história toda, lembra? Então, essa semana, um irmão nosso aqui, o Jadir, estava contando que o senhor Darcy é cliente dele e que foi fazer compra na mão dele. E ele agradeceu, quero agradecer ao senhor, porque o senhor abençoou a minha igreja e tal. E ele contou que antes da gente ligar, antes de eu fazer contato com ele, ele tinha passado por aquele problema cardíaco e ele tinha tomado uma decisão em Deus que ele abençoaria uma igreja. Olha isso. O homem passou por uma cirurgia e na intimidade, na devocional dele com o Senhor, o Espírito Santo gerou no coração dele o sentimento que ele devia usar a empresa dele para abençoar uma igreja. E aí quem liga para ele? O pastor da igreja de movimento. E o Espírito Santo fez o quê? Sabe aquela igreja lá, é essa aí que você vai abençoar. E quando eu comecei a negociar e tal, e percebi que ele estava querendo abençoar, eu falei, o senhor está querendo abençoar, senhor Darcy? Ele falou, estou. Porque eu vivi uma situação assim, assim, assado, e eu quero semear na vida da igreja. Mas eu não sabia que essa já era uma decisão tomada antes de mim. Não tinha a ver comigo. Tinha a ver da história que o senhor Darcy, com o senhor, com a intervenção dele na vida do senhor Darcy. E eu pude viver do milagre de uma vida de revelação. Percebe? Há uma agenda, irmãos, espiritual, em pleno andamento, em pleno funcionamento. Eu e você precisamos escolher se nós vamos viver na agenda dos céus ou se nós vamos viver na agenda da terra. Se você for viver na agenda humana da terra, olha, te prepara, porque não é mole não. Porque primeiro você não enxerga tudo. Você acha que está indo e às vezes está voltando. Você acha que está fazendo de um jeito e está repercutindo de outro jeito. Mas se você quiser andar segundo a agenda dos céus, você vai precisar aprender a viver como Simeão. Com esperança. Quem tem esperança em Jesus aqui? Nós temos esperança. Então a gente precisa... E por que a esperança vem primeiro? Porque a gente precisa lembrar que nós somos o povo da esperança. O nosso Senhor é o Alfa e o Ômega,
O nosso Senhor venceu a morte e as trevas. O nosso Senhor deu a vida por nós. Então nós não temos razão para perder a esperança. Por mais difícil que seja a nossa trajetória, há esperança, porque Jesus está do nosso lado. A gente precisa viver por revelação, como Simeão. A gente precisa viver sabendo que, ainda que nem todas as promessas vão se cumprir no curso da nossa vida, há promessas que são para aqui e agora. Há promessas que Deus vai te dar o privilégio de carregar no colo. Quem quer carregar uma promessa no colo aqui? Eu quero. Não é? E vai ficar o legado e a história de que nós somos o povo que viveu por esperança. Amém? Você pode ficar em pé para nós orarmos. Eu queria te desafiar a fazer um exame do teu coração nessa manhã. Faça um exame do seu coração. Pergunta para Deus como é que está aí seu coração. Será que você tem vivido uma vida de esperança ou você está cansado, está estressado? A gente vive dias de estresse, né? Eu também. Quem me ajuda a perceber quando eu estou ficando estressado é a Ângela. Quando eu começo a ficar, às vezes, irascível, né? Um grau de irritabilidade muito alto. Quando coisas que não deviam me irritar estão me irritando. A Ângela é uma bênção porque ela é um espelho gigante, não dá para fugir. Os meus discípulos me sinalizam, os meus filhos me sinalizam. E aí é hora de eu voltar atrás um pouco. E de eu dizer, Senhor, toma esse estresse. Eu fui, há um tempo atrás, alertado pela oração da minha filha. Na nossa ida para a escola, uns 2 dias seguidos, ela orou assim, Jesus, que esse estresse passe. E eu concordei com a oração da minha filha. Porque, de fato, nós estávamos vivendo um tempo muito estressante. E a nossa vida foi alterada por esse nível de estresse. Mas, graças a Deus, ela não tem orado mais essa oração. Ainda que haja ainda dias de estresse, nós temos um Deus que enche o nosso coração de esperança. Nós temos um Deus que alivia o nosso fardo. Nós temos um Deus que tem uma promessa certeira, infalível sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso destino e sobre o nosso futuro. Então eu quero te convidar nessa manhã a colocar todo o estresse, todo o cansaço, todo o desânimo, toda a falta de esperança nas mãos do Todo-Poderoso. Enquanto o Ministério de Louvor nos conduzir em adoração, se você precisa ativar a sua esperança, vem para cá. Vamos terminar o culto no altar. Vem para cá e coloque seu coração na presença do Todo-Poderoso. Pode vir.